Olá, amado, graça e paz, louvado seja Deus. Chegamos a Levítico, capítulo 5, e exaltamos a Deus por tudo que Ele tem feito. Aqui nós vamos falar sobre os sacrifícios pelos pecados ocultos, os sacrifícios pelo sacrilégio e os sacrifícios pelos pecados de ignorância, como nós comentamos ontem. Estamos alinhando aqui algumas coisas e crendo que Deus vai estar fazendo maravilhas. Amém? Diz assim o texto bíblico: quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido e contudo não revelar, levará a sua iniquidade. Ou quando alguém pecar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta e fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que fosse oculto, e tornasse imundo, então será culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Então aqui ele vem falando exatamente a respeito dessas coisas imundas, desses pecados ocultos, que faz com que os homens eles tentem muitas vezes ocultar, não revelar, No versículo 14 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por ele, e ele lhe será perdoado. Sempre que se cometia o pecado era assim: se apresentava o que a lei dizia, o sacerdote fazia a intervenção e aquele pecado era perdoado. Então é muito interessante nós observarmos isso, A oferta pela culpa. Era uma oferta de compensação restrita a um carneiro ou cordeiro. Era oferecida primariamente para infrações contra a propriedade sagrada do Senhor, contra o seu santo nome, fazendo falsos juramentos na corte. Além do sacrifício animal, o ofensor deveria restituir. O verso 16 diz isso. E assim trazer satisfação para o pecado. Prenunciava a morte em sacrifício de Jesus Cristo, que compensava Deus por nosso pecado. Uma compensação que nós jamais poderíamos pagar. Também denotava a responsabilidade cristã de caminhar na absorção e ação responsável perante o seu próximo. Então é muito importante nós entendermos que o pecado ele sempre tem uma consequência. E nós precisamos entender alguns passos para lidar com o pecado. Amém? O pecado ele sempre vai trazer danos para a nossa vida, e essa sequência de ofertas sacrificiais, essas sequências da morte do animal inocente por o homem pecador, vai revelar exatamente o quão vil, o quão mal é o pecado. E aqui na minha Bíblia de Estudo fala sobre alguns passos para lidar com o pecado. Diz assim: como um câncer, o pecado pode se espalhar rapidamente e corromper toda uma igreja ou nação. Deus ordena que lidemos direta e completamente com o pecado. Apenas enfrentando o pecado é que poderemos ser salvos do seu poder. Quando Deus não pode suportar o pecado por causa da sua santidade, então não devemos fazer vista grossa ao pecado ou enfrentá-lo superficialmente. Então, a ação, irmãos, que Levítico nos convoca a fazer é: não esconda erros dos quais você tem certeza. Então você sabe que aquilo é pecado, você sabe que aquilo é errado. Não esconda e fique praticando aquilo como se você tivesse que prestar conta a alguém. Não, você precisa prestar conta a Deus. Amém? Enfrente o pecado. Confesse o seu pecado. Abandone o seu pecado. E viva para Deus, Provérbios está escrito: o que esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Lidar com o pecado não é somente confessar ele, mas você precisa abandoná-lo. Você precisa ter rejeição, nojo, raiva do pecado. Amém? Outra coisa,
Saiba que você é responsável por pecados dos quais nem mesmo conhece. Então, seja sensível à convicção do Espírito Santo e arrependa-se quando condenado. Às vezes a pessoa está sendo ali a tristeza que vem segundo Deus. A Bíblia diz que essa tristeza segundo Deus, ela produz arrependimento. A segundo o mundo, não. Condenação, culpa, isso produz morte. Mas a tristeza segundo Deus é o que você está fazendo ou falando e sabe que Deus não está se agradando daquilo e continua a perseverar, a fazer aquele erro, a cometer aquele erro. Isso não é sábio, isso é tolice. Então é muito importante você entender isso. Seja sensível à convicção do Espírito Santo. Amém? Esteja sensível a andar com o Espírito, a concordar com o Espírito. Abandone todo e qualquer pecado. Confesse seus pecados rapidamente, francamente e abertamente. Escondê-los apenas endurecerá o seu coração. Tem pessoas que vivem duas vidas. Uma vida que é pública, outra vida que é privada. Preste atenção. Deus pode até aceitar a sua vida pública, mas Ele só vai lhe recompensar pela sua vida privada. Então é muito importante nós levarmos Deus a sério. Amém? Não viver com pecados ocultos, não viver com pecados escondidos, não viver na prática do pecado. Aquele que nasceu de Deus não pode viver na prática do pecado, porque a divina semente está nele, o Espírito Santo vem habitar no crente. E sempre que possível, faça restituição dos pecados que cometeu contra outros, como parte de verdadeiro arrependimento. Não é somente deixar para lá, não. Você tem que se responsabilizar por um dano, por um mal que você fez a outra pessoa. Seja a reputação, seja aos bens, seja a honra. Amém? Então, leia sua Bíblia. É importante você ler a sua Bíblia. É importante você meditar nesses sacrifícios que não são feitos mais, porque tudo foi feito em Cristo Jesus. Mas existe uma responsabilidade que nós precisamos assumir. Amém? Quando pecarmos. Existe a parte que é legal diante de Deus, onde Jesus pagou pelos nossos pecados, mas existe uma parte que nós devemos viver de forma vital, na nossa vida prática, no nosso dia a dia, vivendo uma vida de santidade, vivendo alinhado com os propósitos de Deus, amém? Nos arrependendo sempre que cometemos algum pecado que fere a palavra de Deus, ao Espírito de Deus, ou até mesmo a convivência de harmonia entre os irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E como Jesus diz lá em Mateus, se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele sozinho. Se ele se arrepender, ganhasse teu irmão. Se ele não se arrepender, chama duas testemunhas, vai ter com ele. E se ele não se arrepender, comunica à igreja, a igreja vai ter com ele. E se ele não se arrepender, ele deve ser considerado como gentil e publicano, não pode estar no meio da congregação, desenvolvendo comunhão. E o objetivo disso é para que ele perceba o seu erro, se entristeça, se arrependa e volte à comunhão novamente. Amém? Sempre a disciplina do Senhor visa a restauração do irmão caído. Nunca excluir só por excluir, mas sempre trabalhar essas questões da disciplina. Isso vai fazer com que a igreja se fortaleça, isso vai fazer com que os cristãos se fortaleçam e vivam para Deus. Parece algo fácil, mas na prática requer muita oração, muita entrega, muita consagração e a unção do Espírito Santo capacitando aqueles que exercem a disciplina na igreja. Amém? As autoridades da igreja, os líderes da igreja. Então se submeta aos seus líderes, coopere com os seus líderes, ajude os seus líderes. Amém?